Olá, ladies and gentlemen. Antes da gente começar esse conteúdo, eu gostaria de pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, muito importante. Fique à vontade para trazer comentários para que a gente consiga melhorar continuamente a nossa experiência aqui do canal. Hoje eu vou falar de um assunto bem importante. Ele é baseado no meu campo de batalha desses últimos 5 anos do digital e eu espero que ele ajude você aí do outro lado. Eu citei 20 tópicos aqui que juntos formam o que eu considero o manual do profissional digital. Seja você social media, copywriter, gestor de comunidade, gestor de tráfego, gestor de projeto, são tópicos que fazem total diferença na sua jornada profissional, que eu considero que para a gente se tornar fora da curva é um processo. A gente pode ler vários livros e, de fato, eles vão ajudar você na sua experiência, mas é na prática, no campo de batalha, que a gente realmente aprende coisas de alto valor. E eu espero que o meu campo de batalha nesse momento possa te servir bem. Bom, nesse manual do profissional digital, eu vou começar com o ponto 1. Acumule experiências ruins e aprenda com elas. Geralmente, quando eu converso com as pessoas, eu não fico procurando apenas as histórias de sucesso. Eu gosto de entender até aquele resultado e as coisas que também deram errado. E o que está dando errado? Como é que você lida com isso? Tudo porque um conselho que eu te dou é você buscar aprender com a mentalidade das pessoas. Quem as pessoas são, de fato, é o que mais importa para a gente aprender com elas. O resultado, ele é pontual, ele vai ser marcante, mas também oscilante. Dentre o sucesso e fracasso, você vai viver isso numa montanha russa, em diferentes níveis e desafios. É como essas pessoas solucionam problemas, e é como você soluciona problemas, a sua forma de pensar, a sua mecânica de funcionamento é o que vai passar a percepção de valor da sua capacidade. Lembrando que você vai estar sempre na posição de especialista em alguma coisa e aprendiz em outra. Isso vai acontecer ao longo da sua vida, mas a posição de aprendiz é a melhor possível, porque você vai estar sempre crescendo e se aperfeiçoando, vai ter sempre um ponto de melhoria, um detalhe a ser otimizado, e você consegue agregar muito mais pessoas com você do que o topo solitário da montanha de um especialista. É legal você buscar se colocar em situações como aprendiz também. E agradecer pelas coisas que dão errado e documentar isso, ver como é que se pode melhorar. Eu vou te dar um exemplo. Eu não estava acertando no meu ICP, no perfil de cliente ideal, durante um bom tempo. Eu pensei, ok, eu preciso me autorresponsabilizar por isso. E eu estou aqui revisando meus processos. 2. A regra dos 5 minutos. Cara, a regra dos 5 minutos me ensina muito sobre resiliência. E o que consiste essa regra? Independente do resultado que você tiver com uma ação, seja dar certo ou dar errado, você se permite sentir, ter presença para comemorar ou ficar chateado durante 5 minutos e nada além disso. E aí você continua a sua vida. Porque não adianta a gente ficar refém do que deu errado e trazer isso como um trauma e nem ficar prisioneiro a um resultado que já passou e vida que segue. A vida continua e se faz no aqui e agora.
Para mim, essa regra dos 5 minutos é uma grande lição de maturidade e resiliência. E eu aprendi isso num documentário esportivo que eu vi na Netflix há alguns anos atrás. Eu me lembro que era uma técnica de alta performance de basquete. E ela passava isso para o time dela. Continuando, ponto 3, tenha empatia tática. Ser uma pessoa empata demais necessariamente não é uma qualidade, tá? E isso a gente está falando de um lugar de ter vivido isso. A empatia tática, ela é sobre você buscar entender os aspectos psicológicos, ou seja, mentais e emocionais que levam a pessoa a trazer um tipo de argumentação, a ter um tipo de posicionamento e comportamento diante de uma situação a qual você faz parte. Isso te permite, através da empatia como ferramenta, ser estrategicamente posicionado diante daquela situação. Não é sobre você concordar com as pessoas, sobre ser conivente com tudo que elas dizem. Isso não é empatia. Empatia é até você entender que está apresentando um ponto diferente daquilo que a pessoa está trazendo, mas você conseguir entender por que que a pessoa está funcionando e trazendo naquela circunstância e operando naquela mecânica. É entendendo como o outro funciona, sem julgar, ou seja, pelo olhar de observador, que você consegue ter uma empatia que te permite lidar com a dinâmica daquela situação, ok? Ponto 4. Aqui é uma longa história. É um troféu que eu ganhei num torneio, ele é um bonequinho bem feinho, mas ele é legal. É uma coisa da cultura japonesa. Mas vou voltar aqui por foco. Ponto 4. Sustente o peso da autenticidade. Por que que eu coloco esse ponto aqui? Eu não considero fácil ser autêntico. E eu descobri isso tentando ser autêntica. Durante alguns anos eu não fui. Eu tentei me encaixar. E não deu certo. E aí eu comecei a abraçar quem eu era. Eu tenho esse jeito brincalhão, eu tenho esse jeito criativo e eu tentei apagar isso. E aí eu perdi o diferencial. Igual aquele pessoal que se veste sempre na mesma roupa, fala sempre as mesmas frases. Qual que é o diferencial? Não tem. Você quer se diferenciar? Sustente o peso da autenticidade. Sustente o peso de ter gente que não vai gostar de você por isso e não se incomode, porque faz parte. É impossível que você seja querido por todo mundo. Encarar isso como uma realidade é importante para você conseguir ser autêntico. Ponto 5. Entreviste e avalie o ambiente. Isso vale quando você está prospectando um cliente ou passando por uma entrevista em algum lugar. Pergunte também coisas que são relevantes para a sua fluidez operacional. Questione de maneira educada e não afrontosa pontos que são importantes para que você se entenda fazendo parte daquela experiência. Vamos aqui, ponto 6. Evite as rodas de fofoca. Se fulano fala de Beltrano para você, isso diz muito mais sobre fulano do que sobre Beltrano. Você vai ser o próximo em algum momento. Então, mapeie esses pontos dentro de um momento. O gato tá fazendo barulho de madrugada, eu tô tentando gravar esse vídeo. Voltando, a gente não edita, então a gente está entregando a autenticidade aqui do jeito que a gente consegue. Eu uso a estrutura que eu tenho do jeito que ela é. Voltando às rodas de fofoca, evite. Você vai ser o próximo falado e a fofoca é uma coisa que pode destruir a vida de alguém. E a gente precisa ser autorresponsável como a gente se coloca nesse tipo de lugar. A gente pode evitar. Vai criticar, vai opinar? Fale de um processo, de uma situação em específico, de uma ação em cima de uma situação.
e não sobre as pessoas. Ponto 7. Separe sua vida pessoal da profissional. Isso para mim foi um processo difícil, porque eu era o meu trabalho. Eu era o que eu fazia, eu me identificava quanto útil, socialmente falando, apenas e única e exclusivamente por uma vertente profissional. Só que eu entendi que a gente não é só trabalho. A gente também é medido pelo valor de quem a gente é. Então, separe quem você precisa ser no trabalho e quem você é na vida pessoal. E ser reservado está muito na moda e é um grande conceito também. Reserve tempo para você, o ponto 8. Uma água faz bem, né? Hum. Reservar um tempo para você envolve ter um hobby, por exemplo. Não se sentir culpado por não estar sendo produtivo o tempo todo. Ter um tempo ou um dia da semana para não ser produtivo para ninguém. Isso te ajuda a fazer manutenção da sua saúde mental e também da sua criatividade. E é um exercício muito difícil que requer muita presença e também alguns nãos sociais. 9. Nem subestimar e nem superestimar. Aqui vai no sentido da gente nem se sabotar demais e nem se vangloriar demais das coisas. Eu gosto da perspectiva de que a gente nunca tá bom o suficiente e ao mesmo tempo a gente nunca é tão ruim quanto a gente acha que é. A visão que a gente tem de nós mesmos pode estar muito distorcida para mais ou para menos. Por isso que buscar o equilíbrio é muito importante, no sentido de reconhecer onde de fato pode ser melhorado e se acolher e se sentir merecedor daquilo que de fato está dando certo. Não é arrogância você vender o seu peixe dentro das suas potencialidades. E também é muito válido a sinceridade de se colocar à disposição de aprender e crescer com outras pessoas, assumindo pontos que você precisa se trabalhar mais. Isso é uma autoanálise. Independente do feedback que você receba e que você, de forma madura, avalie, é necessário que você também faça uma autoanálise que não dependa tanto da validação externa e que, se ela vier, você acolhe e analisa e melhora a partir do ponto que faz sentido e seja aplicável. 10. O simples bem feito é perfeito. Às vezes a gente deixa de começar uma coisa que a gente precisa começar porque a gente acha que para iniciar tem que estar com todas as ferramentas e tudo perfeito e todo o conhecimento em mãos. Na vida real não é assim. Na nossa ideação, talvez aconteça, mas na prática é o movimento que traz a clareza, é a ação que traz a clareza e vai vir do começar o mais simples possível, implementar com excelência e melhorando com o tempo. A perfeição é uma meta inatingível, mas a excelência é plenamente possível. 11. Viver o momento presente. Eu já fui uma pessoa muito controladora, no sentido de que eu queria ter tudo organizadinho, pá, porque eu tenho essa tendência de organizar, porque me dá uma paz e uma tranquilidade muito grande. E eu entendo a importância do planejamento para a gente alcançar o sucesso nas coisas que a gente se compromete. Só que o excesso disso também não é tão bom. Viver o presente é sobre planejar sim, mas não ficar refém de coisas que nem aconteceram. O que que você tem disponível hoje? O que que dá para fazer hoje com aquilo que você tem? Como o que você vai fazer hoje vai te ajudar a alcançar os objetivos que você tem?
Você pode ter um plano lindo, mas tudo que você tem é o aqui e o agora. Entende? Então, viver é importante. Gerencie. Aqui eu vou falar 12, 13, 14 na sequência. Gerencie seu tempo, suas finanças. Aqui está repetido, inclusive, vou até tirar. Acontece. Gerencie seu tempo, suas finanças. Autorresponsabilidade. É sobre gerenciar esses dois aspectos que serão muito importantes para sua fluidez e crescimento profissional e na vida. Como é que você gerencia seu tempo? E quais são os critérios de gestão financeira que você utiliza? Eu não estou lendo um livro sobre gestão financeira agora. Eu estou lendo um livro sobre negociação. Mas na sequência dele eu pretendo ler livro sobre isso, porque já foi um ponto fraco e eu não quero que seja mais. Bom, próximo ponto. Vou pular para o 15, e o 14 era repetido. Se for para ter fé em alguma coisa, independente da sua religião, tenha fé em você. Faça afirmações positivas que te ajudem a criar uma relação de confiança consigo mesmo. Porque, meu amigo, se você não confiar em você, ninguém vai fazer isso por você. É uma coisa que não dá pra gente delegar e nem terceirizar para ninguém. E faz total diferença na nossa vida e influencia nas nossas conquistas também. Às vezes, o cara mediano tá na sua frente, não porque ele melhora, é porque ele é mais confiante. Não confie. Traga dados para a mesa. Isso é algo que é recente, inclusive até no processo de montar as minhas reuniões com os clientes, eu fiz uma curadoria de pesquisas na área de comunidade para eu conseguir trazer dados para a mesa, para eu conseguir implementar e validar as minhas ideias, ter argumento e repertório para conversar com vários perfis de pessoas que eu precise ao longo da minha jornada profissional. A minha experiência pode funcionar e eu ter absoluta certeza que vai dar certo, mas eu tenho que ter diferentes ferramentas para convencer tipos de pessoas que vão cruzar o meu caminho. É um conselho que eu te dou. E é um manual meio conselheiro, sabe? Principalmente áreas que são pouco conhecidas ou áreas que já são mais analíticas, como gestão de tráfego, é importante. Colocar no roteiro das suas reuniões, dados. Trabalho inteligente compensa. Trabalhar duro é parte do jogo. Só que chega um momento que fazer isso sem estratégia é perda de tempo. E conforme você vai ganhando experiência na prática, você vai precisar entender onde vale e como faz sentido colocar energia nas coisas. Senão você está só trabalhando muito e perdendo tempo e dinheiro. Outro ponto, 17, não se prenda demais à cadeira de especialista. Aqui a gente está tocando um pouco na ferida do ego, né? Eu sou especialista, especialista. Eu defendo que não existe especialista num mundo onde várias profissões vão acabar da noite para o dia, onde a tecnologia dita o que é tendência e não o seu trabalho apenas. E aí a gente ter uma certa neuroplasticidade faz muito sentido. A gente aprender coisas novas e se tornando um profissional mais completo justamente pelo generalismo, e não só pela cadeira de especialista. Número 18, perdoe. Perdoe coisas que não vão dar certo. Clientes problemáticos, equipes que não deram certo, coisas que dependiam ou não de você. Perdoe, porque senão te carrega muito peso numa jornada que poderia ser mais leve, profissionalmente falando. E 19, seja grato. Talvez seja grato seja o conselho mais difícil do manual.
Porque ser grato por coisas lindas e maravilhosas que acontecem é muito fácil, mas ser grato por tudo, todo o pacote que a gente sabe que nem sempre é tudo muito lindo e maravilhoso, é mais complexo. Porém, é libertador. É a forma que a gente tem de seguir em frente e tornar tudo que acontece de fato como um aprendizado para a gente crescer. Parece clichê? É, mas a vida é um grande clichê. E por último, não menos importante, ponto 20, ative o seu poder pessoal. E aqui eu vou trazer uma palavra que complementa esse entendimento que se chama autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é por onde você começa a resolver e melhorar a sua vida. E é muito difícil. É o segundo aqui que eu acho mais complexo. Questione as coisas. Ah, o especialista, beleza, o cara vai te inspirar, vai ser uma modelagem para você, mas questione e crie seus próprios processos com base na sua vivência, com base na experiência prática do que você está estudando, para você se fortalecer. Poder pessoal é sobre autorresponsabilidade. É difícil para todo mundo em circunstâncias diferentes e digitalmente a gente não vai mostrar a parte que não deu certo. A menos que você seja um guia, um mentor com esse tipo de responsabilidade como eu, a maioria das pessoas não vai estar mostrando onde deu ruim. Então não se compare. Eu colocaria complementar aqui seu. Ah, sim, tem um item aqui repetido para a gente bater os 20. Eu vou colocar isso, não se compare. Nossa, acho que é a pior violência que você pode fazer com você é se comparar, porque cada um tem uma história única, o seu tempo, e a comparação não te leva a nenhum grau de evolução, ela nem é inspiradora. Muitas vezes ela coloca você num lugar injusto com você mesmo. Então se compare com você mesmo. E cada um vai ter seu tempo, sua jornada. E de novo, você não tem acesso ao bastidor do outro para saber das circunstâncias todas. Cada um vai merecer exatamente o que tem, e a vida recompensa sempre quem é consistente, corajoso e determinado. Não é só o melhor. Ser bom é o mínimo hoje em dia. Enfim, esses são os 20 pontos que eu traria para a gente construir um manual do profissional digital fora da curva, de sucesso, nome que você quiser dar. Aproveite esse vídeo para reforçar alguns comportamentos que são se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like, se quiser deixar um comentário, tudo ótimo, vou ficar feliz. E, bom, já sabe, né? Eu te vejo no próximo conteúdo, sempre à frente, fora da curva.